Começamos este grande jornal com o rescaldo da entrevista a Paulo Portas, o líder do CDS-PP, e como sempre com um comentário em estúdio, desta vez o jornalista Ricardo Jorge Pinto, que está nos estúdios da RTP no Porto. Boa noite, Ricardo, obrigada por estares connosco no grande jornal. Já vamos setor a setor, para já um comentário global a esta entrevista de Paulo Portas. Depois da prestação apagada de Pedro Passos Coelho no debate contra António Costa, que os líderes da coligação perceberam que tinham que ser mais proativos, mais explicativos e até também mais agressivos. E foi isso que Paulo Portas hoje tentou ser. Não esteve apenas a dar explicações sobre aquilo que foi a governação nos últimos 4 anos, procurou também apontar o dedo àquilo que são falhas, quer em termos de programa, quer em termos de postura, sobretudo do seu principal opositor, António Costa. E fez isso praticamente em todas as áreas em que era questionado. Isto é, Paulo Portas não se limitou a dizer o que é que a coligação queria fazer para a segurança social, criticou as propostas do Partido Socialista, não se limitou apenas a falar daquilo que era, por exemplo, a sua afirmação da irrevogabilidade da demissão, apontou também o dedo a António Costa relativamente à promessa que tinha feito de ficar na Câmara de Lisboa até ao final do seu mandato. Enfim, houve aqui uma postura claramente diferente, que eventualmente não estaria no guião da coligação de direita inicialmente, com uma prestação que parecia mais sóbria, mas que agora, com as campainhas a tocar, parece ter acordado os líderes para estas matérias. De qualquer forma, depois, Ricardo, Paulo Portas é o número 2 da coligação. O número 1 da coligação é Pedro Passos Coelho, presidente do PSD e primeiro-ministro. Ou seja, o que ficou combinado é que Pedro Passos Coelho assumiria, isto é público, o protagonismo nesta campanha. E Paulo Portas ficaria um bocadinho mais na retaguarda. Houve mesmo quem dissesse que isto era confortável para Paulo Portas, porque em caso de vitória do Partido Socialista poderia haver ali um pescar de olhos ao CDS se Paulo Portas tivesse mais protagonismo. Olha, com este protagonismo de que estás a falar hoje, isso acaba por ficar um bocadinho mais complicado. É verdade, mas eu penso que isso deve-se exatamente à tal alteração de estratégia que a certa altura aconteceu. Isto é, percebeu-se que, eventualmente, Paulo Portas seria mais eficaz na comunicação do que Pedro Passos Coelho. Os tempos de comunicação... Penso que isso deve-se exatamente à tal alteração de estratégia que a certa altura aconteceu. Isto é público, o protagonismo nesta campanha. E Paulo Portas ficaria um bocadinho mais na retaguarda. Houve mesmo quem dissesse que isto era confortável para Paulo Portas, porque em caso de vitória do Partido Socialista poderia haver ali um pescar de olhos ao CDS se Paulo Portas tivesse mais protagonismo. Olha, com este protagonismo de que estás a falar hoje, isso acaba por ficar um bocadinho mais complicado. É verdade, mas eu penso que isso deve-se exatamente à tal alteração de estratégia que a certa altura aconteceu. Isto é, percebeu-se que, eventualmente, Paulo Portas seria mais eficaz na comunicação do que Pedro Passos Coelho. Os tempos de comunicação são muito restritos, embora sejam muito diversos, e todos os dias há um palco para dar notoriedade e visibilidade às declarações feitas. A verdade é que aquilo depois que os média transmitem, sobretudo as televisões, é muito curto. E percebeu-se também que Paulo Portas é melhor a aproveitar esses espaços curtos do que Pedro Passos Coelho, que é mais palavroso, demora mais a explicar e, eventualmente, Paulo Portas trabalhou na comunicação, é um homem de comunicação também, portanto, conhece muitos truques para saber como tornar mais eficaz a sua mensagem, não é? É verdade, ele é um verdadeiro mestre dos soundbites, aproveita muito bem esses pequenos espaços de tempo que a comunicação dá aos políticos e tem também aqui um outro papel que me parece que esse já estava desde o início, está agora a ser um pouco mais sobressaído, que é o facto de lhe ficar nas mãos a tarefa de atacar a oposição e de atacar em particular o Partido Socialista. Isto é, percebe-se que Pedro Passos Coelho está menos confortável nessa posição, eventualmente porque ele não conseguiu ainda despir totalmente o fato do Primeiro-Ministro e, portanto, tem ali uma postura de Estado que lhe retira alguma margem de capacidade para crítica e ataque à oposição e entregou a Paulo Portas essa tarefa, a tarefa de ser, digamos assim, o polícia mau na confrontação com a oposição e, em particular, com o Partido Socialista, e eu penso que, em grande parte, essa foi a estratégia montada por Paulo Portas para a entrevista de hoje. Ricardo, em relação concretamente agora aos temas, e vamos tentar escalpelizar cada um deles, começou por este mais polémico, porque tanto Paulo Portas como Pedro Passos Coelho, principalmente Pedro Passos Coelho, têm sido muito veiados pelos lesados do papel comercial do BES e hoje Paulo Portas fez questão de explicar muito bem a diferença entre engano e entre fraude.
É verdade, e essa é uma das matérias em que a coligação de direita não pode cometer nenhum erro, por duas razões. Em primeiro lugar, porque já se percebeu que, de forma legítima, os chamados lesados do BES vão estar aos calcanhares dos líderes que estão em campanha e, portanto, há aqui, digamos, em termos de presença mediática, um incómodo que vai certamente prolongar-se até ao final da campanha. Em segundo lugar, porque esta é uma daquelas matérias em que as pessoas têm muitas dúvidas, não sabem exatamente qual é a responsabilidade do Governo em relação a esta matéria, dos lesados do BES, como não sabem também qual é a responsabilidade do Governo relativamente ao negócio do novo banco. E por isso pareceu-me, sempre desde o início, que quer Pedro Passos Coelho, quer Paulo Portas eram muito parcos em explicações. Começaram a ser agora mais exaustivos, sobretudo Paulo Portas hoje, como tu disseste e muito bem, tentou ser mais claro relativamente àquilo que deve ser o papel do Estado e do Governo em particular. Porque ele próprio diz a certa altura que a resolução não é um sistema perfeito, mas é melhor que a nacionalização, e se o PS fosse Governo teria sido nacionalizado o BES. Pois, esse é o grande argumento que eu acho que Pedro Passos Coelho usou de forma muito tímida e até ineficaz, e que Paulo Portas agora está a jogar de forma mais segura. Até porque Paulo Portas tem aqui uma vantagem. Desde o primeiro momento, Paulo Portas teve grande desconfiança relativamente à eficácia dos reguladores. E recordemos que, em relação ao papel do Banco de Portugal, quando a Ministra das Finanças e o próprio Primeiro-Ministro pareciam de pedra e cal ao lado do Governador, Paulo Portas torcia um pouco o nariz e perguntava-se, nomeadamente através dos deputados do CDS nas comissões parlamentares, sobre qual era verdadeiramente a responsabilidade do Banco de Portugal nesta matéria. E por isso Paulo Portas parece agora um pouco mais liberto para essa explicação e, sobretudo, joga essa carta com maior eficácia. Isto é, pergunta aos portugueses o que é que teria acontecido se eventualmente o banco fosse nacionalizado, como o Partido Socialista fez com o BPN, e basta depois fazer a comparação de números entre aquilo que os contribuintes estão a pagar pela nacionalização do BPN, cerca de 5 mil milhões de euros, com aquilo que eventualmente virão a pagar ou não até pagar relativamente ao que está a acontecer com o Banco Espírito Santo. Mas aí, mais uma vez, eu acho que ainda não foram dadas suficientes esclarecimentos. Isto é, ainda não foi dito de forma muito clara como é que, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos irá lidar com aquilo que certamente será um rombo nas contas entre a diferença dos 4,9 mil milhões de euros que estava prevista à venda do novo banco e aquilo que será um valor eventualmente abaixo dos 3 mil milhões que um qualquer eventual comprador vai introduzir, ou até se haverá um comprador. Ricardo, em relação à polémica questão e à segurança social e à questão dos 600 milhões de euros, achas que Paulo Portas foi hábil na resposta esta noite? Não, aí acho que não. Esse, para mim, foi o ponto mais fraco desta entrevista. Mas não é um exclusivo de Paulo Portas. Ainda nenhum líder da coligação foi suficientemente claro relativamente a esta matéria. Foi, sim, mais claro relativamente à questão do plafonamento e foi relativamente àquilo que é a proteção dos direitos dos pensionistas. Agora, essa para mim, e até que sou, como sabes, alguém que acompanha de perto estas matérias e que tem procurado ouvir todas as versões que têm sido dadas, a verdade é que eu já ouvi várias versões. O documento que foi para Bruxelas deixava logo muitas dúvidas e era muito genérico relativamente a esse número dos 600 milhões e no momento em que a oposição, de forma absolutamente legítima, levantou a questão, mas então, afinal, que buraco é este, que a partir daí se começaram a multiplicar versões, nem sempre bem encontradas entre si, que deixaram mais dúvidas do que esclarecimentos. O que é que a coligação tem feito agora como estratégia para a campanha? Tentar contornar isso e dizer que o que está aqui em causa não é o buraco dos 600 milhões, o que está aqui em causa é a estratégia que, até comparando com aquilo que foi a proposta do Partido Socialista há alguns anos, é bem mais suave naquilo que é o colocar nas mãos dos contribuintes uma decisão de deixar de fora da sua participação para a segurança social uma determinada parte para
para depois entregar a um fundo de pensões para vir a obter aquilo que considera de qualquer forma, ser a Paulo Portas recompensa fala a determinada altura nesta entrevista que é preciso procurar um acordo com o maior partido da oposição, neste caso com o Partido Socialista, e com os parceiros sociais. Volta a insistir na tónica de que se deve chegar a acordo. Já se percebeu que o PS não quer fazer acordo nesta área. Porquê é que Paulo Portas continua a insistir desta forma? Daí eu ter-te perguntado se isto era uma forma hábil de responder à pergunta. Sim, é a forma de atirar para cima do Partido Socialista uma o ónus da questão. E sobretudo corresponsabilizá-los nesta matéria. Eu penso que Pedro Passos Coelho foi genuíno e sincero quando, há uns meses, pôs essa proposta em cima da mesa perante o Partido Socialista, dizendo este é um problema delicado, é um problema que vai demorar anos a resolver, não será certamente resolvido numa única legislatura e, portanto, quem tem responsabilidades de governação deve contribuir para a sua solução. O problema é que, quando Pedro Passos Coelho pôs o problema em cima da mesa, já estávamos claramente em countdown para estas eleições e António Costa dificilmente iria aceitar essa rasteira, que era o colar-se ao PSD e ao CDS numa proposta que, como se está agora a ver, é uma bandeira de campanha. E, portanto, aquilo que me parece é que depois do dia 4 de outubro, estes partidos vão ter que se entender sobre esta matéria, porque ela é uma matéria delicada e é uma matéria sobre a qual, na verdade, não é uma única legislatura, não é um único governo que vai ter capacidade do seu controle. Agora, não me parece que vai ser antes da campanha, bem pelo contrário, antes da campanha aquilo a que vamos assistir é uma radicalização de posições e daí que António Costa não queira aceitar aquilo que são as propostas da coligação e a coligação vai continuar a dizer que a proposta do Partido Socialista é bastante mais aventureira, puxando até... E que poderá criar problemas. Ricardo, deixa-me fazer-te também uma pergunta em relação à economia e peço-te uma resposta rápida porque ainda queria ir à questão da Europa. Em relação à economia e ao crescimento das empresas, Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, fez muito durante os últimos meses, durante esta última parte da legislatura, fez muito também a função de ministro da Economia e dos Negócios Estrangeiros na promoção de empresas e produtos nacionais no estrangeiro. Ele aqui podia ter ido um bocadinho mais além. Podia, mas eventualmente eu penso que isso irá acontecer nestes dias que ainda faltam até às eleições. É preciso recordarmos que ainda estamos a 3 semanas das eleições. Ainda estamos em pré-campanha eleitoral, é verdade. Em pré-campanha, tens razão. E, portanto, gastar agora todos os trunfos seria pouco sensato, até porque a coligação não tem muitos outros trunfos. Quem está a governar há 4 anos e com medidas tão impopulares, certamente que não vai agora tirar da manga soluções atrás de soluções, até que ao dia das eleições as pessoas ficam convencidas das benesses que lhes foram dadas. E, portanto, eu diria que essa eventualmente é uma cartada que Paulo Portas irá jogar mais à frente e que agora, de forma ainda um pouco tímida, procurou também já utilizar. Mas, como tu disseste e muito bem, se há alguém dentro desta coligação que pode puxar por esses galões, é claramente Paulo Portas, que ao longo dos últimos meses foi responsável por tentar encontrar financiamento, que era absolutamente essencial para o desenvolvimento da economia portuguesa. Qual é o grau de eficácia em termos de comunicação dessas medidas é o que ainda faltará saber. Isto é, eu fico sempre com dúvida sobre se os resultados que as sondagens agora indicam e que são até simpáticos para esta coligação não serão até para já o resultado dessa percepção que as pessoas têm ou se na verdade isto para elas pouco quer dizer na medida em que ainda continuam a sofrer muito aquilo que são os efeitos da crise. Bom, vamos então à Europa e dou-te já a notícia e também aos nossos telespectadores que já vamos desenvolver mais daqui a pouco. Não houve acordo entre os 28 na reunião de ministros da Administração Interna em Bruxelas, que decorreu hoje durante praticamente todo o dia por causa da questão dos migrantes. Mesmo assim, a ministra portuguesa da Administração Interna diz que votou a favor da proposta de recolocação dos 120 mil refugiados, mas que não houve ainda acordo e, portanto, no final da reunião ficou tudo ainda como está, sem se saber muito bem o que fazer com estes milhares de refugiados que têm chegado à Europa. Precisamente nesta entrevista, Paulo Portas tem esta expressão: Ricardo, refugiados de guerra, eu acho que a Europa nasceu com valores, a Europa também são valores e se não tiver valores, não serve para nada.
Essa é uma afirmação que é basicamente transversal a todos os partidos. Vamos ouvi-los, e já os estamos a ouvir, a dizer isso, o que é coadunável com a ideia que nós temos da Europa. E até me parece uma frase mais encaixável em figuras como Paulo Portas, Pedro Passos Coelho, António Costa, do que como figuras à esquerda que têm uma ideia diferente da Europa e que, eventualmente, também não acreditam muito naquilo que é a capacidade de resposta dos europeus. Agora, ainda bem para a coligação que Durão Barroso não é uma das figuras que anda em campanha, porque Durão Barroso tem aqui uma responsabilidade também nesta falta de articulação entre os países europeus, e por muito que ele tenha dito, como disse na Universidade de Verão do PSD, de que a Europa tem uma estratégia, de que apesar de todas as críticas, a Europa está a consolidar o seu trajeto em termos de organismo que tem políticas, não apenas internas, mas políticas externas, a verdade é que em momentos como este percebem-se com muita facilidade as fissuras que existem e a fragilidade de todo este edifício europeu, e a responsabilidade da Comissão Europeia, deste comissário e do comissário anterior, é uma responsabilidade grande e que terá que ser, a certa altura, analisada, discutida e eventualmente até punida pelos responsáveis dos países que consideram que, na verdade, este trajeto não é o melhor trajeto. Agora, a questão da posição do governo português, eu acho que o governo português está a fazer aquilo que é politicamente correto, e aquilo que também em campanha seria quase que absurdo que não fizesse. Qualquer declaração que não estivesse em sintonia com esse modelo, que é o modelo dos pais fundadores da Europa, seria neste momento um alvo muito fácil de crítica por parte dos opositores. Ricardo, muito obrigada por ter estado connosco no Grande Jornal e por nos teres ajudado a descodificar esta entrevista de Paulo Portas à RTP, num momento em que estamos praticamente a começar a campanha eleitoral para as eleições dia 4 de outubro. Boa noite, Ricardo. Obrigada.